Estamos aqui mais uma vez para a gente gravar um capítulo do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O número da lição é 50, ok? O nome dela chama Avancemos. Antes da gente começar, agradecer a todos os queridos companheiros da Casa da Acolhida por essa oportunidade. E estamos juntos aí nesse longo aprendizado e tão importante da seara que nós estamos aí trilhando. Tão importante para o nosso crescimento, esse aprimoramento nosso. Espiritual, moral e material. Todos eles andam em conjunto. Bom, pessoal, eu vou ler, então, primeiro o capítulo todo. Depois a gente vai trocando as nossas figurinhas aqui referente à lição, ok? Vamos avançar então. Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamando a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. Aqui eu acredito que esteja falando de casamento, consórcio, só que é consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cepoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. Amortalham é o sentido de desprezo, o sentimento de desprezo do mundo, né? Aquela coisa que fica tão negativa quando a gente sente esse tipo de sentimento. Exumar coração dos envoltórios. Mortalha a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados. Contrição, a gente pesquisou aqui, é uma dor profunda. A saudade, a esperança e o escrúpulo vem de caráter, né? Pessoa que tem escrúpulo, tem caráter. São sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos.
Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Bom, pessoal, são palavras assim bem direcionadas, muito fortes, né? Mas assim, ela o tempo todo essa lição convida a gente à renovação, ao refazimento dos nossos propósitos, inclusive muitas vezes. Quando a gente fala aqui no início do texto, aí a gente foi lembrando de algumas questões que a gente ouve há muitos anos. Por exemplo, voltando o texto aqui, a gente percebe que sempre está ligando a tarefa do trabalho, do seguir, sempre tem influências que podem atrasar o nosso crescimento, podem atrasar o nosso trabalho, inclusive até interromper nosso trabalho na seara. Então, assim, a ligação não está desligada uma coisa da outra. Sempre está a nossa tarefa junto ao Cristo, quanto as interferências exteriores na nossa caminhada, o tempo todo vão nos acompanhar. Cabe a gente saber se desvencilhar-se delas ou cuidar delas. Muitas vezes vem de pessoas, essas dificuldades, esse grau de interferência vem de pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, pessoas queridas que amamos, mas ainda não compreenderam nossa tarefa e muitas vezes com as suas ações, com seus sentimentos, né? E eles muitas vezes podem atrasar a nossa caminhada. E aí tem uma frase que a gente sempre ouve, que eu voltando que eu comecei a dizer aqui: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É uma frase muito bonita que a gente sempre ouviu e a gente entende essa questão aqui hoje dizendo que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A obra toda é de Deus, mas ele precisa de mãos humanas para executar a sua obra. Isso aqui a gente foi lendo o texto e pensando, a gente está conferindo aqui, não é nem que alguém escreveu isso aqui nesse momento, não. Foram as nossas anotações mesmo. Só que então, assim, Deus precisa de nós para a obra dele. A obra é toda dele, mas ele precisa que a gente execute a obra aqui. Porque se fosse para ele mesmo fazer, ele mesmo resolvia tudo. Só que ele está dando a grande oportunidade da nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Então a gente precisa trabalhar. Então aí o grau de importância da gente envolver a nossa vida com o trabalho do Cristo. Quer dizer, todas as formas são muito bem-vindas do trabalho do Cristo. Então a gente precisa colocar na nossa vida isso como uma prioridade para que a gente possa viver de uma forma mais leve, mais equilibrada, mais feliz e mais completa. Porque quando a gente se envolve com uma tarefa do Cristo, a gente está trabalhando, além de estar auxiliando as outras pessoas, a primeira pessoa a ser auxiliada somos nós mesmos. Então a importância da gente não parar a nossa caminhada pelos empecilhos que aparecerão no caminho. Porque os empecilhos que aparecerão no caminho, eles servem para poder nos burilar, para que a gente seja burilado, a gente seja trabalhado, a gente seja lapidado com as dores muitas vezes que o mundo nos traz. Mas tudo isso é um crescimento, porque muitas vezes as coisas que nós fazíamos há um tempo atrás, hoje a gente não faz mais, por causa do nosso amadurecimento. E uma das formas do amadurecimento são as dores que a vida nos traz. Então, a mensagem final, né, dessa leitura aqui é para que a gente não se acomode com as dificuldades, para que a gente não desista do processo, que muitas vezes a gente está acontecendo tanta coisa perante a um trabalho, você pensa, meu Deus, será que realmente é para mim continuar? Então, nesse momento é para a gente ter sensibilidade, ok, mas para a gente também ligar a nossa intuição, chamar o nosso anjo da guarda mentalmente, né, para quem acredita no plano espiritual, os trabalhadores espirituais, de toda forma a gente ter isso dentro do nosso coração, bem trabalhado, para que a gente não se contaminar por muitas vezes influências negativas que possam estar querendo interromper nossa caminhada perante ao crescimento junto ao Cristo. Então, assim,
todas as pessoas que nós voltarmos na história aí do Cristo passaram por muitas dificuldades, inclusive ele. Até um comentário que eu estava lendo aqui falando desse texto, né, que Jesus passou por aqui, ele não tinha um passado que o prejudicasse, mas ele teve um presente com muitas dificuldades, né? Ele teve 12 apóstolos para trabalhar com ele, não eram perfeitos, né? Tinham as suas dificuldades, mas mesmo assim ele abraçou a tarefa e levou até o final, com todas as dificuldades que todos nós já conhecemos. Então, assim, a gente não deve vamos dizer, se deixar se influenciar por essas questões negativas que afligem, inclusive, diretamente, às vezes, o nosso coração, mas que a gente tenha consciência que o trabalho precisa seguir. Então, vamos fechar só com o finalzinho aqui da frase do Emmanuel, né? Ninguém progride sem renovar-se. Gostaria de fechar com essa frase e no início, né? Voltando a ler a primeira parte do texto, que é o avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Isso é Paulo dizendo, né? Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Ou seja, e é uma frase que a gente leu há muitos anos atrás no livro, falando assim, que a ponte que você acabou de atravessar, você não precisa ficar olhando para ela. Você vai olhar, vai olhar e seguir adiante. Ok? Queridos companheiros, esperamos ter atingido o objetivo de esclarecermos um pouco mais, sabendo das dificuldades que todos nós temos, mas nós não devemos travar, né? No caminho. A gente deve continuar nossa caminhada e que a gente, com Deus, Jesus no nosso coração, a gente vai conseguir alcançar, que todos nós, o nosso grande objetivo era atingir o ápice, né, da nossa evolução. Todos nós somos ovelhas do Pai. Todos nós seremos tratados, cuidados, criados, né? Então, é por isso que nós temos essa consciência, nós precisamos fazer nossa parte da melhor forma possível. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima, com a graça de Deus.